Depois de muito conversar sobre números naturais, inteiros e racionais, finalmente chegou a aula que a gente vai falar sobre os números irracionais. Estão prontos, crianças? Vamos começar do mesmo jeito que a gente começou lá com os números inteiros e os racionais, que é instigar um problema que não pode se resolver nesses conjuntos que a gente viu anteriormente. E o problema que eu vou sugerir para você é uma equação aqui simples. x² é igual a 2. Será que existe algum número natural que elevado ao quadrado é igual a 2? Duvido que você encontre. E nos inteiros, será que tem algum? Também vai ser bem difícil. Quem sabe nos números racionais, que agora tem aqueles números mais quebradinhos assim, podem ter dízimas periódicas inclusive, quem sabe, né? Bom, mas aí a gente sabe que uma solução para esse problema aqui, uma solução possível, existe mais de uma, mas uma solução é x igual a raiz de 2. Na verdade, raiz de 2 é definido como o número positivo que, quando elevado ao quadrado, resulta em 2. Essa é a definição desse raiz de 2, desse número raiz de 2. E a gente sabe o valor dessa raiz de 2. A gente conhece sim uma estimativa. Eu vou falar para você qual que é a estimativa. Na verdade, eu vou colar aqui do livro para pegar o valor mais aproximado. Isso daqui é igual a 1,414213562 e vai embora. Aí você lembra lá da última aula quando a gente falou dos racionais? Os racionais são caracterizados por serem números que, quando a gente faz aquela fraçãozinha, ou eles vão ter uma representação decimal finita, que a gente já percebe que não é o caso aqui, porque esse aqui é um número que a representação decimal vai embora até o infinito, não para de aparecer vários números aí. Ou ele tem uma representação na forma de dízima periódica, que é quando, apesar de ser infinito, a cauda ali do número ser infinita, a gente vê que os algoritmos vão repetindo ali com uma certa frequência ali, com um padrão. Mas agora a gente olha para esse número aqui, 1,4142136562, né? Se a gente continuasse aqui calculando a raiz de 2, a gente ia ver que continua até infinito e a gente não encontra nenhum padrão aqui. Então isso aqui não é uma dízima periódica. Então isso aqui é um exemplo de dízima não periódica. E de fato esses números existem, né? Quando a gente estava discutindo lá nas aulas anteriores, a gente pegava lá uma reta e colocava nessa reta aqui a origem, que é o 0, e depois colocava lá outros números, eu coloco aqui o 1, aqui eu coloco o 2, aqui eu coloco o 3 meios, aqui eu coloco o menos 1, aqui o menos 2, menos 3, aqui eu coloco o menos meio, aqui eu coloco 1/3, aqui eu coloco 2/3. A gente ia representando os números aqui dentro da reta e na aula anterior eu inclusive eu terminei a aula com esse questionamento. Será que todos os números racionais dão conta de preencher essas retas? Será que não tem mais nada? E aí o que acontece existe sim mais coisa. E essas coisas são esses números que não são nem números com uma representação decimal finita, nem números que podem ser escritos na forma de dízima periódica. São esses números aqui que estão sobrando, que, por exemplo, a raiz de 2 é um desses números que tem uma representação infinita. São dízimas que tem uma representação infinita e não periódica. São essas dízimas não periódicas. E para esses números, para esses valores, nós vamos estar chamando esses números de números irracionais. Justamente porque eles estão ali, mas eles não podem ser representados na forma de uma razão. Então eles não são números racionais. São números, portanto, irracionais. Números que não se escrevem na forma de razão. E essa é, inclusive, a caracterização, né? Que eu já falei aqui, a caracterização desses números números irracionais são aqueles que assumem a forma
de dízimas não periódicas. Certo? Então, da mesma forma que eu falei na aula anterior, um número racional a gente consegue identificar facilmente, porque se a gente bater o olho, tem a representação finita, ou é uma dízima periódica, a gente sabe, é racional. Da mesma forma, com os irracionais a gente vai identificar assim que bater o olho. Viu que não tem uma representação finita e não é uma dízima periódica, uma coisa que números que vão surgindo ali sem nenhum padrão, sem nenhuma repetição, então é um número irracional. Aí você deve estar me perguntando, mas como é que a gente representa esse conjunto? Será que a gente simplesmente vai falar, pega um i e põe a barrinha? Poderia ser, mas não. A representação desse conjunto, o nome dele, né, o símbolo que vai caracterizar ele, vai fazer mais sentido na próxima aula. Mas eu vou já contar para você que é R menos Q. O que significa isso, R menos Q? R vai estar representando aqui nessa simbologia a coleção de todos os números que podem estar em cima dessa reta aqui em cima. Então, se eu pegar para cada ponto eu associar um número, eu associar um valor, eu vou ter esses valores que são frações, os valores que são inteiros, todos esses valores que são números racionais, e vou ter ainda esses outros valores que não estão ali dentro. Esses valores que são dízimas não periódicas, esses valores irracionais. E todos esses valores juntos, aí sim, vão encher a reta, porque eu estou falando justamente todos os números racionais e todos os números que não são racionais, que mais estão ali em cima da reta. Então, se eu quiser apenas esses números que não são racionais ali na reta, eu pego a coleção dos números da reta e tiro os racionais. Então essa vai ser a representação aqui, R menos Q, sendo R a representação de todos os números que estão em cima dessa reta. Que nas aulas da semana que vem apenas a gente vai ver que é na verdade o conjunto dos números reais. Então esse aqui, só adiantando a nomenclatura aqui, mas né, a gente não vai chamar isso aqui, o conjunto dos irracionais, de I, a gente vai chamar de R menos Q. E aí, por exemplo, além do raiz de 2, quais outros números estão lá dentro? Tem, por exemplo, a raiz de 2, raiz de 3 também, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 13, raiz de, sei lá, raiz de 50. Todos esses números estão dentro aqui dos irracionais. São só eles? Não, não são só raízes. Toda raiz de um número que não é quadrado perfeito vai acabar sendo um número irracional. Mas existem outros números, inclusive alguns números bem famosos, né, que também são números irracionais. Por exemplo, o número π, que nada mais é do que, se eu pegar uma circunferência, a razão entre a circunferência, né, o perímetro da circunferência com o diâmetro, vai ser sempre essa constante π, que a gente conhece lá, o valor aproximado dela é 3,14, né? Também é uma dízima não periódica, 3,14, 15 e vai embora. Isso aqui também é um número irracional. Tem lá um outro número famoso, talvez você conheça, que é o E, o número de Euler. Ele é 2,7, eu deixei eles anotados aqui embaixo, na verdade. Aqui, ó, números irracionais famosos. Tem o π, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3. A gente nunca encontra um padrão aqui. Tem o número de Euler, também é um número que a gente vai falar muito dele mais pra frente aqui nas nossas aulas, principalmente quando a gente chegar lá na parte de logaritmo exponencial. Esse é um número que é muito importante, esse número aqui. Também é um número irracional. Tem aqui também, eu deixei aqui a proporção áurea, que é um número bonito aqui da matemática, que a gente ouve falar de vez em quando. Já ouviu falar sobre a sequência de Fibonacci, a espiral de Fibonacci, a proporção áurea. Esse número aqui também é um número relacionado a essas coisas, é um número irracional. E aí, da mesma forma como que acontecia com os racionais, os irracionais também vão ter aqui algumas características aqui. Primeiro, que eles vão ter sim o oposto. Então, se eu tiver lá um número x irracional, o oposto de x vai ser menos x. Também vai ser um número irracional. O valor absoluto também é da mesma forma. Se x lá é um valor irracional, um número irracional, da mesma forma a gente tem aqui
que o módulo de x, o valor absoluto de x, é o próprio x, se x é maior do que zero, e menos x, se x é menor do que zero. E aqui nesse caso eu nem me dei o trabalho de colocar maior e igual que zero, por quê? Porque o zero é um número racional. Então se x é irracional, ele não é igual a zero nunca. E o inverso, que aqui é uma questão um tanto quanto delicada, mas eu vou falar isso sim. Por quê? Lá com os racionais a gente falou que o inverso eu pego a fração e inverto elas. E como que vai ser aqui o inverso de um número irracional se eu não tenho uma fração? Bom, eu não tenho uma fração de números inteiros, mas eu posso ter uma fração aqui de números x sobre 1, por exemplo. Não é uma fração de números inteiros, porque x não é inteiro, x é irracional. Mas aí eu pego isso aqui e inverto, 1 dividido por x. Eu consigo pegar um número irracional diferente, que vai ser diferente de zero, pegar 1 e dividir por esse número. E isso vai ser o inverso desse número. Por quê? Lembra que a gente caracterizou o inverso de um número racional com aquela propriedade de que se eu pego um número e pego o inverso dele, multiplico, vai dar 1? Se eu pegar aqui o 1 sobre x e multiplicar por x, isso aqui vai dar 1. Então, essa caracterização ela é mais forte do que existir uma fração para eu poder inverter. Então, sim, os números irracionais também possuem inverso em relação à multiplicação, certo? Aí aqui os números irracionais famosos, a gente já conversou sobre eles. E aí na próxima aula vai ser uma aula de exercícios, a gente vai fazer alguns exercícios aqui sobre conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais e irracionais, para a gente exercitar um pouco tudo que a gente estudou ao longo desses dias agora. E para a gente ir fixando as ideias para na semana que vem a gente começar a falar dos números reais, sobre intervalos reais e continuar aqui até o desfecho desse nosso assunto sobre conjuntos numéricos, tá bom? Espero muito que você venha na aula de amanhã, vai ter exercícios bem interessantes para a gente discutir e aplicar tudo isso que a gente tem conversado nesses últimos 4 dias, tá bom? Até lá!